Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional de Avaliação. Eu sou Helena Fruet e estarei com vocês durante todo o dia. O 14º Seminário Internacional de Avaliação, promovido pelo Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Instituto CIA e GIF, Grupo Institutos, Fundações e Empresas, reúne profissionais do terceiro setor e do governo, além de especialistas e estudantes que atuam nos campos da educação integral, avaliação e pesquisa social. O tema deste ano é Pensamento Avaliativo e Transformação Social. O pensamento avaliativo requer a reflexão constante pelas organizações sobre suas prioridades, valores, estratégias, resultados, impactos e aprendizagens. Estas reflexões, feitas de maneira transparente, direta e participativa, são os elementos-chave para que as organizações promovam transformações sociais relevantes e duradouras. Este seminário está sendo transmitido ao vivo pelos Facebook do canal Futura. Para quem está acompanhando pela transmissão, participe com a gente mandando a sua pergunta. Compartilhe nas redes sociais as suas fotos e comentários sobre o evento, utilizando a hashtag Seminário de Avaliacal 2018. Para dar as boas-vindas e abrir este nosso encontro, eu chamo ao palco o senhor Fábio Barbosa, vice-presidente do Itaú Social, o senhor Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, a senhora Juliana Ortega, diretora executiva do Instituto CIA e o senhor José Marcelo, secretário-geral do GIF. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradecer, na verdade, uma parceria aqui com a Fundação Roberto Marinho, Instituto CIA, GIF, que falarão em seguida aqui. Mas queria começar dizendo que dá muita energia quando se acorda num dia frio como hoje e vê tanta gente mobilizada com a causa da educação, né? Tantos jovens. Eu digo que esse tipo de coisa, embora seja já a nossa 14ª edição, mas cada vez tem mais gente envolvida, mais gente interessada, e esse é o primeiro passo para que a gente realmente mude a questão da educação, né? Vamos falar novamente sobre avaliação, que sempre tem sido o tema desse seminário, né? Hoje, pensamento avaliativo e transformação social. E lembrando que, na verdade, fazer bom uso das avaliações, né? É isso que a gente vai comentar aqui. Desde o monitoramento, da certeza de que a implementação está acontecendo de acordo com aquilo que foi pensado, até a avaliação do impacto que se tem com relação àquilo que foi feito, né? Isso nos ajuda a entender, a acompanhar, a aprimorar, nos ajuda a priorizar, né? Eu sempre digo que nós temos recursos humanos e financeiros escassos e, portanto, temos que buscar alocação em algum lugar onde você tenha mais impacto na sociedade. Mas como medir esse impacto? Como saber se está causando impacto ou não? Então, o que nós vamos ver aqui, a gente já tem visto isso bastante na Fundação Itaú Social, é a questão de métodos mistos, né, com abordagem quantitativa e qualitativa. Eu não vou me estender sobre isso, mas vai ser um dos pontos dos debates que teremos aqui, e para a gente entender mais que é necessário uma abordagem mais sofisticada, vamos dizer assim, com visão quanti e quali, para lidar com situações complexas, onde as variáveis são difíceis de se controlar, né? Então, acho que é uma evolução. Nesse sentido, eu queria agradecer aqui a participação de profissionais do terceiro setor, poder público, avaliadores, acadêmicos, parceiros aqui ao meu lado. Agradecer ao professor Michael Patton, que é uma referência internacional no assunto, né? E vai nos ajudar também a explorar um pouco esse assunto, assim como os vários panelistas que teremos ao longo do dia, né? Então, só lembrando que a avaliação é essencial para que a gente possa planejar, ajustar e aprimorar e que a gente possa priorizar, né? Eu espero que as reflexões que hoje teremos aqui nos ajudem a inspirar, a fortalecer e, sobretudo, que nos coloquem nos melhores caminhos para que a gente possa acelerar a solução desse problema que tanta crueldade, tanta dificuldade causa para as pessoas que ficam de fora de um processo de educação qualitativo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra aqui para a Juliana.
Gente, bom dia a todos e todas. É um prazer ver a casa cheia e estar junto aqui dos nossos parceiros, Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho e o GIF, que tem feito esse trabalho de trazer avaliação para a pauta do investimento social privado. A gente tem muito esse princípio da colaboração, então, para nós é interessante estar pensando isso junto com outras fundações e trazendo essa discussão de como a gente pode fazer esse melhor uso da avaliação. E hoje o tema vai ser avaliação e educação. Educação é uma agenda que o Instituto C&A trabalhou por 27 anos e que, nesse momento, a gente conclui a nossa participação em educação. Esse vai ser o nosso último ano nesse tema, nessa agenda. E de um período de 3 anos de transição, em que a gente aproveitou realmente esses 3 anos para fazer avaliações, como uma das formas de aprender com todo esse legado. Então, para nós, a avaliação tem sido muito importante como um instrumento de uso mesmo para o nosso aprendizado, para o aprendizado do campo. Nós temos usado a avaliação para conversar com os nossos parceiros sobre os erros e acertos nessa trajetória que nós tivemos. Também todos os resultados de tudo que a gente faz, as nossas avaliações são públicas, então também disseminar esse conhecimento para o campo, o que deu certo, o que não deu, e também para que a gente possa aprender. A gente está saindo de uma agenda importante, entrando numa outra agenda, que é os temas da indústria da moda, sustentabilidade nessa indústria, e como a gente traz todo o aprendizado de 27 anos para esses novos temas. Então, a avaliação é um instrumento-chave de aprendizado, e a gente tenta usá-la dessa forma. Então, eu queria dizer que é muito bom ver um grupo tão diverso interessado nesse tema, e muito bom ter a presença do Patton aqui com a gente, uma grande referência mundial. Então, estamos muito ansiosos para ouvir e para aprender mais. E um grande prazer estar aqui com vocês. Então, espero que vocês aproveitem o dia e levem para as organizações de vocês aprendizados e inspirações para que vocês continuem olhando para a avaliação como fator estratégico. Muito obrigada. Bom, muito bom dia a todas, a todos. Saudar aqui Juliana, Fábio, Hugo, Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Instituto C&A, que têm sido parceiros com o GIF na caminhada nesse tema, não só hoje, mas ao longo de todo o percurso nesses anos. Neca Setúbal, presidente do Conselho do GIF, vai estar conosco aqui numa mesa na sequência, Érica Sanches, gerente de programas do GIF. Saudar todo mundo e dizer que, eu falei aqui de percurso desses anos, né, acho que o importante dizer que a partir do lugar do GIF, do espaço de investimento social privado no país, de fortalecer a atuação na sociedade civil, a ação cidadã no país, a gente nunca tem como chegar a superestimar ou frisar em excesso a importância que essa agenda tem para que o que a gente faz possa fazer sentido, né? O GIF nasce nos anos 90, num contexto que é um contexto de não só motivar a expansão de engajamento cidadão e de mobilização de recursos na sociedade, recursos privados, para a produção de bem público no país, mas também de trazer a ideia disso como investimento, né? Como algo que precisa perseguir efetividade, retorno, quer dizer, ele se move com a intenção de produzir bem público, mas a intenção não é suficiente, a gente precisa ter boa prática, a gente precisa ser capaz de desenvolver estratégias e ações que possam ter resultado. Aqui o Hugo tem um papel ao longo dessa história muito importante, todo mundo que acompanha esses anos todos, e a gente vai ao longo do tempo tentando fomentar essa cultura e essa prática. Isso tem a ver com o que nós fazemos no dia a dia, sendo capaz de produzir resultados, de produzir o que a gente espera, ferir, como o Fábio colocou, isso por si só é fundamental, né? Como é que a nossa contribuição direta se dá, mas tem a ver também com o nosso papel estratégico como setor, como campo na sociedade, né? Para além do bom projeto, da boa ação no sentido da ação efetiva, né? Nós temos um papel fundamental também, que é de produzir conhecimento, repertório que ajude a qualificar a ação pública como um todo, em sentido amplo, em escala. E aí, para além de saber se o que a gente faz diretamente gera resultados, é preciso pensar que isso possa se materializar como conhecimento novo, como experimentação, como inovação, para somar ao nosso repertório de soluções e de ação pública, né? E isso leva também para uma outra dimensão o sentido estratégico que a avaliação tem para nós, né? São 2 temas que a gente tem trazido muito nesses anos, que é a ideia de avaliação, produzir esse conhecimento, ter esse olhar de que não é só o que eu faço diretamente, mas é isso se materializando como algo que se entrega para o repertório de soluções públicas no país, e, de outro lado, comunicar isso com efetividade, fazer com que isso possa efetivamente se disseminar e ser assimilado no debate, no espaço de ação pública do país. Então, não tem como deixar de frisar, volto aqui ao início, com esse loop, a importância estratégica que isso tem para a gente teve no último ano, né, um ciclo importante de encontros sobre o tema no âmbito do GIF, com a parceria
aqui com o Itaú Social, CA e Fundação Roberto Marinho, e seguimos agora em novembro com a criação de um grupo permanente de trabalho, de ação conjunta nesse tema. A gente dizia, esses são temas que sempre vão estar aí, eles são perenes, a gente precisa ter uma ação que não é um ciclo, um projeto, é um trabalho permanente que a gente possa ir acumulando, tanto na cultura, na disseminação do envolvimento, quanto no acúmulo de metodologia, de prática, de repertório concreto para fazer. Então, com muito entusiasmo aqui hoje, e hoje como parte dessa caminhada, agradecer de novo, passar aqui para o Hugo, com toda a história também na construção disso, para além desses últimos anos. Obrigado, gente. Bom dia a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, também, como o Fábio falou, mencionar, assim, da alegria de ver toda essa energia, essa quantidade de gente tão interessada na discussão, não apenas da educação, mas como produzir educação, como construir condições de aprendizagem no nosso país com qualidade. E aí a avaliação é uma ferramenta fundamental. Queria aqui também agradecer essa parceria que tem feito com que todos nós da Fundação Roberto Marinho possamos aprender mais e mais a cada dia, a cada ano, a cada edição. Esse movimento que o Itaú Social vem disseminando no ambiente do terceiro setor há muitos anos. Aqui saudando, portanto, o Fábio, a Ângela Dânema e toda a equipe, o Instituto CIA, na pessoa da Juliana. Falar aqui do GIF também, não apenas do Marcelo, secretário executivo, mas também da NECA, presidente do Conselho de Governança, essa instituição que eu tive uma enorme satisfação também de presidir o Conselho de Governança, antes do período da NECA, da Bia Gerdau e da Denise Aguiar, no período anterior à Denise. Também não deixar de mencionar aqui uma referência inspiradora, que é o Moacir Gadotti, presidente do Conselho do Instituto Paulo Freire, nosso parceiro, que carrega um legado que é brasileiro, mas que é do mundo. E pouca gente, às vezes, valoriza isso. E quando a gente fala em educação, eu queria aqui remeter a alguns debates que eu lembro nesses bons tempos que eu tive a satisfação de estar presente no GIF, onde todos nós, das fundações, institutos, discutíamos como verificar o nosso impacto na sociedade brasileira. Houve um tempo lá atrás que essa ideia de promover o bem comum, muito vinculada a uma nomenclatura de caridade, nos mobilizava e apenas o desejo de promover o bem nos legitimava a nossa ação. Mas num mundo cada vez mais acelerado, mais competitivo, apenas a ideia de promover o bem não é suficiente. É preciso verificar efetivamente a eficácia, a eficiência, a capacidade de transformar. E acho que aí entra a questão da avaliação. Eu acho que nesses tempos que vivemos, é preciso muito mais do que o desejo de mudar. É preciso a capacidade de mudar. E a ideia de responsabilidade social ou responsabilidade coletiva, que é o universo no qual nós todos nos inserimos, quando você olha a própria etimologia da palavra responsabilidade, ela quer dizer a nossa capacidade ou a nossa habilidade de oferecer respostas às questões que nos angustiam. Então, para que a gente consiga praticar esse desejo, esse nosso intuito, é preciso, fundamentalmente, primeiro trabalhar junto. A ideia de aliança, a ideia de convivência nesse nosso mundo de 7 bilhões de seres, em grande parte vivendo em condições abaixo da linha da miséria, nos remete à ideia de uma ação conjunta, que eu acho que está aqui representado também por esse encontro de parceiros, não apenas aqueles que realizam, mas parceiros que estão discutindo nas mesas que vêm logo a seguir. E aí que quero saudar também a presença do professor Patton, que nos honra com a sua generosidade de estar sempre, de alguma maneira, nos ajudando a pensar nessas questões de avaliação, nessas questões de melhorar o nosso próprio ser, o nosso ser institucional, fundações, institutos, e o nosso ser enquanto indivíduos. E acho
que, nesse momento, é preciso constituir mecanismos de avaliação no nosso dia a dia. Nós, indivíduos, vivemos num país cheio de questões que estão sendo discutidas nesse momento. Como medir e não apenas exalar sentimentos? Como medir efetivamente o que somos capazes de fazer ou o que fomos capazes de fazer? E aí, nesse sentido, falo um pouco da nossa experiência na Fundação Roberto Marinho. A gente vem trabalhando há muitos anos com uma metodologia desenvolvida pela professora Vilma Guimarães, inclusive com a colaboração do Instituto Paulo Freire, do telecurso, que no passado foi uma oferta de currículo, de todo o conteúdo curricular brasileiro à distância pela televisão, mas deixou de ser isso há muito tempo. Passou a ser uma das principais metodologias de aceleração ou de correção de fluxo ou de adequação idade-ano nos sistemas públicos brasileiros. Nesses 20 anos de caminhada, foram cerca de 1.600.000 brasileiros com escolaridade incompleta ou com repetência acima de 2 ou 3 anos que puderam retomar os seus estudos e concluir. E, portanto, como verificar as condições, estou terminando, já está pitando aqui o vermelho, como verificar as condições efetivas não apenas de aprendizagem, mas também de impacto na vida dessas pessoas. Nós, há cerca de 8 a 10 anos, montamos um núcleo de avaliação dentro da Fundação Roberto Marinho, externo às áreas executoras dos projetos, dirigido pela professora Mônica Pinto, que também aqui está conosco, e constituído por mestranda de avaliação, que veio da UFMG, da equipe do Francisco Soares e outros. Para quê? Para criar o contraditório, para criar a polêmica, para criar o debate, porque nós todos somos muito apaixonados pelo que fazemos no terceiro setor. E, às vezes, essa paixão nos enebria ou nos cega. É preciso a contradição. O processo de avaliação ele é necessariamente dialógico, ele é necessariamente complexo, ele aponta dúvidas, as certezas não nos mobilizam, elas nos imobilizam. Portanto, nós precisamos ser mobilizados pelas dúvidas, pelas contradições, e isso é o que a avaliação nos traz de referência de aprendizagem. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala, propondo que todos vocês abarquem essa agenda, busquem, inclusive nas suas vidas pessoais, construir a cultura de avaliar, de criticar, da autocrítica, né? O Eduardo Janete da Fonseca tem um livro chamado O Auto-Engano. Ali tem um pouco também dessa ideia de construção de uma cultura crítica para as nossas vidas, sejam elas profissionais ou institucionais. Muito obrigado.